Então, boa noite, né? Vinícius, sim, pode ser que apareça alguém, né? Aí a gente vai conversando, porque a nossa aula ela é curta, né? Então, ela fica gravada, então se o pessoal for chegando, depois eles assistem. É o início, ó, a Karen chegou. Oi, Oi, Karen, tudo professora, boa bom? noite. Tudo bom? Tudo jóia? Então, a gente já começou a gravar, né? Nossa aula de. Hoje é o dia 20 de outubro, tá? A nossa aula de cultura digital. Hoje a gente tem um assunto que acho que é bastante interessante, porque ele vem ao encontro de algumas questões bem atuais, questões que estão relacionadas à ficção científica, né? Lembra que eu falei para vocês que a gente ia conversar um pouco sobre isso? E o que a ficção científica nos traz e nos faz ver ou até instiga, né? Nós, enquanto seres humanos, né, seres sociais que estamos aqui no planeta Terra, e o que nos instiga, talvez, a discutir algumas coisas. Então, eu gosto muito desse assunto, porque, primeiro, que eu gosto bastante de ficção científica, e deixa eu colocar aqui uma guia. Lembre que eu já tinha colocado um texto sobre ficção científica, né? Deixa eu ver aqui, ficção. Aqui esse texto, então, relacionado à cultura digital, presente e futuro, e muito relacionado a livros e histórias de ficção científica. Então, muita coisa que a gente tem hoje, né? Satélites, internet, telefone, celular, está muito relacionado, né? E avanços, né? De robótica, enfim, com algumas pinceladas de ficção. Mas também a ficção ela traz algumas provocações, digamos assim, para nós enquanto seres sociais. Então, eu vou trazer um pouco disso, porque eu acho que a gente está vivenciando um momento muito tênue, né? Entre que as pessoas estão muito, ou no binarismo, né? Ou é isso ou aquilo, ou é ódio ou é amor, então são coisas bem interessantes para a gente dar uma investigada e uma discussão, né, uma discutida sobre isso. Então, fiquem à vontade para se manifestarem, né? Eu vou apresentar aqui, então, a tela que eu preparei essa apresentaçãozinha. E o porquê que eu trouxe, então, como título Ficção Científica, Imaginário na Cultura Digital. Primeiro porque a gente já tinha visto lá naquele texto que eu tinha postado no aula, que o Alan, o, o Arthur Clarke, né, e até o Alan Turing foram personagens muito importantes para essas ideias que a gente tem hoje, né, mais elaboradas por outros autores, como a Santa Ella, né, que é uma pesquisadora que trabalha com questões do pós-humano, né, e também o Manuel Castells, que traz, então, essa ideia da transformação da sociedade industrializada, e essa sociedade industrializada transformada, então, pela inovação, né, baseada no conhecimento, é chamada sociedade da informação, mas está relacionada diretamente com coisas que já eram escritas há bastante tempo por alguns autores, né? Então, alguns desses autores, eu já falei do Arthur Clarke, né? Mas um outro autor que é muito importante e foi, assim, tipo, um visionário, né? Na questão de sociedade, tá? Como imaginar um futuro, né? Então, ele, o Isaac Asimov, é bastante importante também dentro dessa perspectiva da ficção científica e do que realmente depois se transformou em conhecimento científico e que a gente tem hoje, né? Então, o Isaac Asimov
quem não conhece o livro dele, Eu, Robô, tem o filme, que é com Will Smith. O filme é mais ou menos adaptado, né? Mas o livro é muito mais profundo, né? É muito mais complexo do que o filme. Mas o filme já nos dá uma ideia bem interessante, né? Alguém já assistiu esse filme? Eu, Robô, com Will Smith? Não? Então assistam, que é bem interessante, traz essa dicotomia, né, entre humano e os que seria então, qual a raiz do humano, o porquê que nós somos humanos, né? E aí traz também uma discussão bem interessante sobre que nós somos apenas mais uma espécie neste planeta. Victor, você abriu o microfone? Gostaria de falar alguma coisa? Gente, a gente vai falar muito sobre cultura pop também hoje, então acho que se vocês tiverem, né, conhecimento sobre isso que eu tô falando, por favor, vamos discutir. Então, o Eu, Robô, né, do Isaac Asimov, ele já trazia essa ideia de que no futuro próximo, algumas máquinas, né, iriam ter inteligência artificial, como o Alan Turing já tinha previsto também, já tinha previsto, não, tinha conseguido, né, fazer uma inteligência artificial, por isso que nós, então, temos o teste de Turing, né, para ver se aquela máquina tem uma inteligência, né, própria, digamos assim, a partir dos algoritmos, obviamente, né, que são todos produzidos, por enquanto, por humanos, né, mas ele traz essa coisa interessante entre como que separa, né, o humano das máquinas. Então, e como que a gente vai se relacionar com essas máquinas que já estão aí, né? A gente viu já num outro momento algumas características de casas inteligentes, né? Que você entra na sua casa, tudo então organizado pelo celular, comando de voz, então é bem interessante essas coisas, né? E aí o Isaac Asimov, ele tem essa frase, né, na verdade, esse parágrafo do livro, que ele traz a seguinte problematização. Primeiro indício claro de que as pessoas que escreviam e liam ficção científica viviam no mundo real e de que todas as demais viviam nos domínios da fantasia, ocorreu no dia 6 de agosto de 1945, quando o mundo ficou sabendo que tinha sido explodido uma bomba atômica em Hiroshima, depois em Nagasaki. Então, aqui a gente já tem digamos assim, uma quebra, né, de paradigma. Porque até então, anos 40, né, as pessoas viviam numa coisa muito, como o Asimov coloca, em bolhas, como hoje a gente vive também em bolhas, mas em bolhas de redomas, assim, né? Boa noite, Débora, tudo bom? E não, às vezes, muitas vezes, não compreendiam muito bem as questões científicas, né? E elas eram muito, digamos assim, dominadas, né? Eu vou dominadas entre aspas, pela nova moda que estava sendo imposta, que era a televisão, né? Então, você tinha programas de televisão e a grande maioria era entretenimento, né? Talvez neste momento para desviar assuntos como a Segunda Guerra Mundial. E aí o Isaac Asimov ele traz essa sacada, né? Então, as pessoas que liam livros do Arthur Clarke, por exemplo, né, e do próprio Isaac Asimov, da Mary Shelley, que trazia, então, Frankenstein, né, as Sete Léguas Submarinas, do Jorge
eu não me lembro o nome dele agora, depois eu lembro. Então, vários autores de ficção científica já traziam alguma perspectiva nesse sentido de que a nossa sociedade ela estava vivendo uma fantasia e a realidade era outra, né? E aí parece que precisou uma catástrofe para as pessoas acordarem um pouco, né? E mesmo assim não acordaram muito, né? Então o Isaac ele segue, né, nessa mesma linha de pensamento, dizendo, fazendo um contraponto, né, sobre essa ideia de que a gente precisa ter o nosso conhecimento, né? Tem uma frase do Emicida, que é um cantor que eu gosto muito, que ele diz assim: na era da informação, a ignorância anda nas cartas. E esse cara, né, vem ao encontro, né, ele é um Emicida, rapper moderno e tal, vem ao encontro do que o Isaac Asimov já falava lá nos anos 60, né? A violência é o último recurso do incompetente. E quando você não tem competência, por exemplo, para então, em vez de você usar essa força toda, né, que a bomba atômica poderia fornecer, como por exemplo, hoje se tem, né, radiação e isótopos para medicina, né, para você combater várias doenças, como câncer, se pensou, então, em uma coisa de destruição. Então, a violência, né, ela imperou naquela época e ela está imperando novamente. Eu não sou historiadora, né, mas eu gosto muito de ler sobre história. Eu tive vários professores de história que converso até hoje com eles, né, e a gente tem essa discussão de que a história ela é cíclica, né? Então, hoje a gente está vivendo novamente esse momento de, primeiro, nós tivemos, né, na era da informação, nós tivemos uma pílula do esquecimento, digamos assim, que era a internet, né, as redes sociais, onde então você passa a maior parte do seu tempo ali, né, sei lá, o que fazendo, vendo vídeos de gatinho, ou disseminando fake news, ou disseminando ódio, ou disseminando amor, né, namastê e tal, essas coisas assim. Mas isso pode ser um desvio, sim, né, assim como foi a televisão lá no início dos anos 40 e 50, para desviar a atenção, né, do que aconteceu, na verdade, na Segunda Guerra Mundial. Então, é bem interessante a gente pensar sobre isso, né, e talvez ter uma leitura um pouco diferente sobre o que a gente está vivenciando hoje, né. E aí a gente traz uma perspectiva que eu gosto muito, obviamente, porque está relacionado à biotecnologia, tá? E então, na virada do século XX para o século XXI, tá? A gente assistiu um fato curioso, não sei se vocês vão lembrar disso, mas existe, né, várias pesquisas sendo realizadas e até hoje com insetos, principalmente uma mosquinha chamada Drosophila, em que se faz mutações nesses insetos para que se verifique quais são os genes, né, que, por exemplo, vão formar, que já se sabe a partir da biologia do desenvolvimento e da biologia molecular, que um gene que vai formar, por exemplo, os membros superiores, como braços, né, e mãos,
são os mesmos genes que vão formar as pernas, né, dos outros animais. Então, tem até uma frase, né, que o que vale para uma bactéria, que é a Escherichia coli, vale também para o elefante. E isso só se foi aprendendo a partir de uma ideia que é chamada, então, de os monstros, né, e os mundos possíveis da ficção científica, parece escapar das páginas dos livros e telas de cinema e se materializa em nossos laboratórios. Então, a biologia molecular, ela trouxe muito da ideia do Frankenstein, da Mary Shelley, para trabalhar com possibilidades, né, que, claro que, obviamente, somente com o avanço, né, tecnológico, que a gente tem um microscópio bastante rudimentar, mas hoje a gente tem, então, aqui a gente tem uma placa, né, de biologia molecular, onde você, então, tem ali a sequência do DNA. Então, hoje a gente tem o sequenciamento do DNA, tá, completo, dos seres humanos e de outros animais. E aí, então, aqui essa reportagem de 1º de agosto de 2019, da BBC, já nos traz um pouco isso, né? O que são os humanos animais que o Japão quer começar a desenvolver. Então, a tecnologia de você criar células in vitro, né, ou seja, em laboratório, ela já é algo muito avançado. Né? Em 2019, já se tinha essas pesquisas, então significa que essas pesquisas já estavam sendo realizadas há muito tempo, né? Quando a gente pensa e aparece na televisão uma informação dizendo assim, encontramos uma fórmula de você, se você tem o seu fígado comprometido, né, com alguma doença, ou cirrose, que irá, né, decorrer depois de um câncer, enfim, você tem a possibilidade de trocar esse fígado por um fígado de porco, né? E isso é real, acontece, né? Então, vários organismos, né, estão sendo criados em laboratório para que os órgãos deles depois sejam comprados, né, por pessoas que vão ter condições de comprar, para então, talvez, conseguir se livrar de alguma doença. E isso, né, então, só foi possível a partir do desenvolvimento da biotecnologia, que foi, sim, pensada e relacionada com a ficção científica. Às vezes a gente acha que é ficção e não é, mas tem um pouco de ficção, porque foi pensado antes, né, por autores de ficção, e aí foram, então, elaborado por pesquisadores e pesquisadoras, algo semelhante, claro que aprimorado, enfim. E aí é bem interessante que a gente traz, né, essas imagens. Cientistas japoneses vão tentar criar embriões humanos animais usando inicialmente ratos e camundongos. Hoje eles já têm os órgãos de porco, né? Então, eu deixei aqui para vocês, tá linkado ali na apresentação, né? Nessa mãozinha aqui. Se vocês quiserem dar mais uma lida sobre isso, acho que é interessante. Bom, aí a gente parte por uma parte mais social, né? Não sei se alguém conhece este filme, Blade Runner. Eu já falei nele, eu acho, uma vez, numa aula. Eu sou cringe, né? Vocês são da geração que não conhece os filmes. O Blade Runner, ele é um filme clássico, tá? O Felipe dá risada da minha cara, né? É um filme clássico dos anos 90, tá? Então, aqui tá um pouco sobre esse filme, né?
Então, ele foi lançado, na verdade, em 1982, tá, né, nos anos 90. Por isso que só a véia aqui já assistiu, né? Mas eu recomendo fortemente que vocês assistam, porque ele é muito interessante. Ele traz uma perspectiva de os não humanos, né? Que são, então, seriam. Agora, meu negócio não tá. É do Ridley Scott, que é um gênio, né? Do cinema. E aí ele traz, então, a perspectiva de androides, né? Que seriam, então, humanos geneticamente modificados, e são, você não consegue muitas vezes distinguir entre humano e androide, né? Então, tem uma dicotomia muito interessante. Ele faz um paralelo sobre a sociedade, né, também. É um filme de ficção, obviamente, pós-apocalíptica, obviamente, né, tem aquela coisa que a gente já destruiu vários recursos naturais do meio ambiente, aí as cidades são todas escuras e tal. É bem interessante, tem chuva ácida, e ele traz, então, uma perspectiva de o que é o humano, o que não é humano, né? E qual a separação do humano do que não é humano. Então, hoje eu terminei, estava num congresso, que era um congresso de pesquisadores, né, da ANPED, Associação de Pesquisa em Pós-Graduação, e o meu eixo é o eixo de educação ambiental, onde eu estava, então, organizando, né, e nós estávamos discutindo sobre isso. E eu me lembrei, umas semanas atrás, que eu estava falando que nós somos animais, né? E uma pessoa ficou muito, como que eu digo, muito, muito chocada e até braba comigo, né? Eu disse, não, eu não sou animal, eu sou ser humano, eu sou gente. Aí eu comecei, que às vezes me dá umas loucuras, né? Daí eu comecei, tá, vamos pensar o seguinte. Daí eu comecei, tipo, dar uma aula de biologia. Então, se você não é animal, o que você é? Planta? Aí eu, com a minha cara de deboche, né? Que eu tava na rua, nem tava num lugar assim. Você é planta? Você é bactéria? Você é vírus? Você é um verme? O que você é? Né? Você é um mamífero, primata, do ramo dos primatas. Você tem 99,9% de compatibilidade genética com chimpanzés. Você é animal. Nossa, esse cara ficou furioso comigo. Mas fazer o quê? Né? Só que é muito interessante porque a gente aprende que o diferente, né, que nós somos seres superiores, né? Os sapiens são superiores. E não, né? Até indico para vocês, se vocês já leram aquele livro do Harari, eu tenho ele aqui, Sapiens, muito interessante, né? Ele faz uma analogia histórica sobre a evolução dos sapiens, né, da nossa espécie, e como que a gente vem modificando o planeta, enfim, e como que a gente se acha tão superior, né, que a gente se acha no direito de destruir todas as coisas. E as outras coisas, os outros seres vivos, que se explodam. Então, este filme, Blade Runner, ele tem essa ideia de você pensar, né, que o que é diferente não é, e que o que não é igual, né, ele às vezes se mistura. É muito interessante. Eu indico vocês dar essa busca nesse filme. E aí a gente também tem aquela outra coisa de nós, né, como humanos,
A gente não consegue pensar a respeito de nada sem ser do ponto de vista do humano. Todos os assuntos do homem, né, do ser humano, são sempre do ser humano. Tá? Mas as outras espécies? Porque nós somos apenas uma espécie aqui nesse planeta. Então, aí, a gente tem um outro filme que vai trazer, que na verdade é o livro da Mary Shelley, né? Esse menino aí, o Frankenstein, né? E ele traz, então, que esses estereótipos diferentes, né? Presentes ao longo da literatura do gênero, de ficção científica, e hoje explorados, né? Você tem, então, os Vingadores, né? Você tem esses super-heróis e tal, mas tudo partiu daqui, né? Do Frankenstein. Só que foi um pouco distorcido, obviamente. E aí, muitas vezes, foca na questão do medo diante do outro, né? Afinal, a alteridade é um dos maiores problemas. Como diria, então, Jean-Paul Sartre, né, um filósofo francês, o inferno são os outros. E a culpa sempre é dos outros. E o que é diferente, que não é igual a mim, eu não preciso ter empatia, por exemplo, porque é um ser que não merece, talvez, empatia, né? O Frankenstein, este é um, um outro personagem, né? Então, o Frankenstein, ele foi uma das primeiras, ele foi, na verdade, a primeira narrativa de ficção científica, né, de horror, escrita pela Mary Shelley, e ele traz a ideia do cientista maluco, a criatura vingativa, o alienígena, o assassino, mas essa ideia de o cientista maluco, da criatura vingativa, do alienígena assassino, foi algo que a nossa sociedade construiu, porque a gente acha que o Frankenstein, ele não é igual a gente, e ele é um monstro. Mas se você pegar ler o livro da Mary Shelley, você vai ver que ela traz uma discussão bem parecida e semelhante com o Blade Runner, tá? Porque é, ela traz, então, até uma certa... O Frankenstein, da Mary Shelley, na verdade, ele é uma construção, né? São vários pedaços de várias pessoas, e ele é um ser ingênuo, e ele vai aprendendo coisas com os outros. Então, é uma coisa muito interessante, sabe? Eu acho muito interessante, porque nos remete também ao que nós ensinamos, né, para as crianças, para os nossos filhos, tá? Para os nossos sobrinhos. Então, tem aquela máxima frase do Mandela, Nelson Mandela, que diz que ninguém nasce odiando, tá? O ódio, ele se aprende. Então, se se aprende o ódio, a gente também pode aprender o amor, né? Então, no filme, no original e no livro do Frankenstein, tem até o Frankenstein, que é o doutor, né, que é o pesquisador, ele até procura achar uma companheira e tal pro monstro, né? Então, é bem interessante. São assim, ideias que a gente vai tendo, né, sobre essas particularidades da ficção científica. E aí, partindo para a sociedade atual, né, a gente tem, então, essa ideia de que se a gente nega qualquer afinidade com outra pessoa ou tipo de pessoa, você declara completamente diferente de você. E, muitas vezes, se ela é diferente de você, você a transforma em, você a transforma em uma outra coisa, na qual a única possível relação é a relação de poder, né? E aí, se você transforma essa coisa, daquela coisa que é diferente de mim, daquela pessoa que é diferente de mim, e aí eu tenho algo, por exemplo, se eu sou branca, tá? Tenho olhos verdes, eu posso ter uma relação de poder
mais centrada, né, e mais voltada para uma questão que é o racismo, né? Então, portanto, se você fatalmente empobreceu a sua própria realidade, você de fato alienou-se a si mesmo, porque se nós somos uma espécie só, né? Por que que temos então coisas como o machismo, que é a nossa sociedade ainda é patriarcal, né? Em que ainda temos aquela ideia de que os homens, né? E ainda temos aquela ideia, quando a gente vai falar de seres humanos, a gente fala o homem, né? Como algo supremo, como algo de poder. E, infelizmente, estão no poder, né? E aí a gente também vai nos deparar com racismo, porque o outro é diferente, tá? E o racismo é algo que está completamente presente na nossa sociedade, assim como o machismo, tá? Então, hoje, com, por exemplo, o advento da internet, da cultura digital, você você tem registros. Não sei se vocês assistiram a um registro de um rapaz negro que ele foi entrar, ele mora num prédio, num condomínio, e ele foi entrar com o cachorro dele no elevador, e uma mulher disse que não era para ele estar lá, que aquele ali não era o lugar dele, porque ele era talvez ladrão. Como que ele tinha dinheiro para pagar, né? Se ele era negro. Esse foi o último caso, né? Que aconteceu. Aqui, né, no Rio Grande do Sul, a gente sabe que o nosso povo é bastante racista, mas o brasileiro, como todo, é racista. Só que, às vezes, é um racismo velado. Só que agora, com o advento da cultura digital, onde cada um tem isso aqui na mão que pode registrar qualquer coisa que aconteça, porque eu tenho uma câmera e eu faço vídeos, e aí eu posto esses vídeos nas redes sociais, esses vídeos viralizam, e eu não tenho mais como esconder que eu sou racista, né? Então, isso também é muito interessante, que traz alinhado com a cultura digital. E uma outra face, digamos assim, faceta, né, é a homofobia. Ou intolerância de qualquer maneira, né? Principalmente aqui, claro que tem uma imagem aqui de uma intolerância religiosa, porque infelizmente nós estamos com uma dicotomia muito grande, né? Principalmente aqui no Brasil, mas em outros países também, em que há um crescimento grande de alguns grupos radicais, não extremos, né? Extremistas, digamos assim, que tem essa ideologia, né? Que é diferente, o que é o outro, não pode ficar junto de mim, não pode pertencer à minha sociedade. Agora nós temos um caso seríssimo de ascensão do fascismo na Itália, porque a primeira-ministra que foi eleita é fascista, né? Ela é seguidora do Mussolini. Então é bem difícil. E aqui no Rio Grande do Sul a gente sabe que e temos uma parte bastante grande do Rio Grande do Sul colonizada por italianos e que se acham italianos, né? Não falam, às vezes nem falam o português. E o que pode estar surgindo aí? A gente não sabe, né? Então a gente precisa estar atento e forte, como diz a Gal Costa, né? Para que a gente então perceba isso e talvez mude, né? Porque assim, ó, você pode dizer, professor, você está colocando uma ideologia aí. Eu estou tentando fazer uma discussão relacionada ao que acontece, né, na diversas realidades, né, e que a gente precisa ter um olhar crítico sobre isso. Será que isso é interessante para uma sociedade?
Ou será que... Porque o tecido social, ele é feito por miscelâneas, por misturas, por diferenças. As diferenças é que nos fazem evoluir. Estou dizendo isso também dentro de uma premissa biológica, né? Porque a variabilidade genética, quando você tem uma mistura, digamos assim, genética, essa variabilidade genética te dá mais resistência para você evoluir, para você seguir à frente, adiante. Se você tem uma raça pura, né, que não existe, mas de acordo com aquela pessoa que começou a Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler, seria possível de ter uma raça pura, né? Aquilo ali estava fadado à extinção, porque você não tem a adaptação. Se você tem apenas um tipo de de genética, atuando ali numa população, a tendência é uma coisa que a gente chama de endogamia, que é você ter, né, relações com seus pares, com parentes próximos, você já deve ter ouvido falar isso, quando você tem casamentos, por exemplo, com primos, né, com irmãos, como acontecia na Idade Média, muitas vezes nasciam crianças com algum problema genético, com algum problema cognitivo, tá? Síndrome de Down é uma delas, e aí, então, você tem o quê? Você tem o enfraquecimento da população. E essa população que é hegemônica, só tem um tipo de linhagem, ou seja, a linhagem pura, ela está fadada à extinção, infelizmente, né? Então, quanto mais mistura, quanto mais homogênea, mais diferente a, 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 a população, quanto mais cruzamentos tiver de diversos tipos de pessoas, melhor para a população. Ela vai ser uma população mais resiliente, mais resistente às adaptações, vai ser mais adaptada às mudanças, né, climáticas, mudanças de ecossistemas, enfim. Então, essa hegemonia, ela não é interessante, tanto biologicamente como socialmente. Então, é só para a gente ter um olharzinho aí mais específico para isso. E aí eu trago aqui um livro e uma autora que eu acho muito legal, que é a Ursula Le Guin. Ela tem esse livro, A Mão Esquerda da Escuridão, tá? Aqui tem um linkzinho que fala um pouco sobre o livro. Vou ter que arrumar esse link porque não está funcionando. Mas o que na verdade esse livro ele fala, tá? O livro A Mão Esquerda da Escuridão. O que ele fala? Ele descreve a tentativa de um ser humano em compreender uma civilização alienígena em outro planeta, tá? A qual é humana, mas que se desenvolveu de modo que não possui gênero, senão em um determinado período de fertilidade, no qual podem, dependendo das circunstâncias, desenvolver órgãos sexuais femininos ou masculinos temporariamente. Isso quer dizer o quê? É uma ficção, obviamente, mas foi e está muito relacionada com uma relação que existe na biologia, né? Onde na natureza, se você tem, por exemplo, nascimento, aqui estou dando exemplo de peixes, mas tem outros organismos, que você tem na população, nasce muito macho, vai chegar uma época do ano de reprodução que esses machos que têm as gônadas masculinas, eles vão desenvolver glândulas femininas, e aí então eles vão ter, em vez de testículos que irão promover gametas masculinos, eles terão então
gametas femininos, que são os óvulos. Por quê? Para manutenção da espécie. Porque o que se quer com, por exemplo, organismos que precisam evoluir, né? É a perpetuação da espécie, porque não me interessa ser extinguido, né? Apesar da extinção muitas vezes ser um processo natural, mas o que a gente quer enquanto espécie, eu não estou falando só nós, mas outras espécies também, é a sobrevivência da espécie, né? Então, para a sobrevivência da espécie, quando eu tenho dentro de um grupo um maior número de machos, eu vou ter nesse grupo alguns que vão produzir óvulos, que vão ser fecundados, então, por aqueles machos, para quê? Para que haja uma nova geração de organismos. E aí, a Úrsula, ela trouxe essa ideia, né, muito interessante, tá? Porque ele traz um choque de cultura e um choque de civilizações e um choque particularmente em questão da diferença, né, sexual. E ali ele tem, então, também a diferença de gênero e trazer uma discussão sobre gênero, né, e sobre pessoas trans, que são muito marginalizadas, né, mas que já são comprovadamente sendo como um processo natural, né. Então, é bem interessante a gente conhecer um pouco dessas histórias, né, e recomendo que vocês leiam, acho que esse livro está disponível em PDF. Vou deixar aqui linkado a história, né? E aí, uma outra autora que eu acho muito interessante, Margaret Atwood, ela é autora de um livro que chama Handmaid's Tale. Esse livro ele foi transformado em seriado, que é o Handmaid's Tale. Passa no canal Hulu, mas tá passando na Paramount também, mas tem aqueles Pirate Bay, né, que se a gente quiser baixar. É extremamente importante essa obra, porque é algo que parece que é ficção, mas parece que pode ser realidade, porque vocês conhecem a história dos Talibã? Conhece, né? Quem aí nunca ouviu falar? Que agora tomou conta de algumas partes novamente do Oriente Médio. O Talibã é um grupo, né, religioso, fundamentalista, extremamente patriarcal, extremamente machista. Nos anos 70 já tiveram, né, várias mudanças em Cabul, por exemplo. Tem uma foto muito interessante antes e depois do Talibã. Tem uma foto, no Afeganistão, imagens. Tem várias imagens aqui de mulheres, ó. Antes, né? Essa aqui é bem emblemática, né? Traz essa ideia de como as mulheres, antes da dominação do grupo Talibã, elas podiam ir à faculdade, né, frequentar escolas de ensino fundamental, de educação básica, faculdades. Depois do Talibã, elas não puderam mais praticamente viver, né? E tem uma moça, não sei se vocês conhecem, que é a Malala, né, que é bastante, ela é muito conhecida. Ela sofreu um atentado, ela morava no Paquistão, né, hoje ela foi refugiada,
está refugiada em Londres, e ela sofreu um atentado pelos Talibã, porque ela era uma voz, né, a favor das meninas, porque para o Talibã as mulheres só servem para ficar em casa para criar, né, e enfim, aquela coisa toda que a gente já sabe, já conhece. E aí, por que eu trouxe a Margaret Atwood, né? Porque ela é autora deste livro, que foi transformado, né, em seriado, e aí aqui tem algumas frases, né, desse seriado, e esse seriado, ele é muito impactante, ele tem muitos fenômenos que nós, enquanto ocidentais, ainda não imaginamos, mas que estamos indo para um caminho perigoso, digamos assim, né? Está andando em brasas, porque a história do Handmaid's Tale é que, vou dar spoiler, tá? Para quem ainda não conhece, teve uma parte nos Estados Unidos, claro que começou nos Estados Unidos, porque o planeta também está em declínio, né, e tal, e a fertilidade feminina foi diminuindo, segundo alguns pesquisadores. Só que eles não verificaram a fertilidade masculina, porque fere, né, o masculino. A masculinidade, ela é muito frágil, né? E você enquanto macho, você fica machucado se você não, se você descobre que os seus espermatozoides não funcionam. Então, a pesquisa não foi realizada com os homens, foi realizada com as mulheres. As mulheres estavam perdendo fertilidade. Então, a culpa era de quem? Das mulheres. Então, teve um grupo fundamentalista religioso, né, onde tem mulheres junto, né, comandando, né, junto, tem a tia Lídia, tem a mulher lá do chefão, né, que é muito parecido com algumas pessoas que querem seguir no governo, tá? Nem vou dizer o nome, mas é bem parecido. E aí o que acontece? Tem algumas mulheres que ainda têm uma certa fertilidade, que são essas handmaid, que são tipo domésticas, alguma coisa assim, né? E elas, então, são os receptáculos, digamos assim, para gerar crianças, né? Então, o que acontece é que as mulheres, essas que são as aia, que eles chamam, né? As handmaid tale, elas são estupradas pelos homens, com aval das mulheres, as mulheres ficam lá junto, né? E aí é um ritual, eles chamam, né? Então vejam que é uma distopia, é algo que pode ser que a gente não imagine, mas em 1945 as pessoas não imaginavam que iam ver, né, duas cidades sendo bombardeadas por bombas atômicas. Então, eu trago aqui de novo a ideia do Isaac Asimov, né, que muitas vezes a gente fica muito na fantasia, né, achando que as coisas estão bem, que isso não vai acontecer, e de repente acontece. Então, é só para a gente ter um pouco de ficar ligado, né, como se diz. E aí tem uma outra perspectiva também de um outro filme de ficção, que é o Distrito 9, que é muito interessante, que ele traz a discussão do apartheid, que teoricamente, né, o apartheid na África do Sul foi dizimado, só que não, né? A gente sabe que a sociedade racista ainda quer promover o apartheid, tá? Tem alguns
alguns gestores atuais que dizem que as pessoas que moram em favelas são todas bandidas e precisam ser mortas, né? Nós ouvimos isso. E esse filme retrata muito bem. Felipe, tu assistiu, né? Não sei se tu teve essa mesma percepção, gostaria de comentar alguma coisa conosco? Eu quero que vocês falem, gente, porque senão fica só eu falando aqui. Tá bom, Felipe. Então, é um filme que eu acho que é interessante de vocês darem uma olhada, né? Então, aqui a gente tem uma metáfora, né, de um alienígena que é impotente e isolado da sociedade, e essa sociedade, então, ela é racista, né? Porque é, ela exclui aquele que é o diferente, né? Mas aí é muito interessante, porque como ele é um alienígena, tá? Muitas vezes as pessoas elas acham, né, que eles são os coitados, né? Coitado daquele alienígena. Então, isso muitas vezes é o racismo velado, né? A gente exclui porque a gente não quer próximo, né? Não pode morar aqui nesse condomínio porque você é feio. Inclusive, essa última gravação do rapaz, a moradora dizia que ele era feio, o cachorro dele era até bonitinho, mas ele era horroroso, né? Então, é algo chocante, assim, né? E apesar da gente ter esse consenso de que a ficção científica tradicionalmente é mestre em usar metáforas para mergulhar em problemas como raça, poder, estrutura e história, né, estrutura social, história, nem todos os que leem, nem todos os leitores, ou nem todos os que assistem esses filmes, entendem o ponto de vista ou aquilo que o autor quer dizer. Então, aqui neste caso, este filme, né, ele foi retratado só como mais um filme de alienígena, mas ele vai além, ele faz toda essa reflexão, né? E a gente está vivendo numa sociedade em que queremos essa hegemonia, né? E o que é diferente é visto como marginal, né? Como está à margem da sociedade, e eu não te quero aqui perto. E a gente tem, então, né, no nosso presente, que é o chamado pós-modernismo, no qual até o formato da Terra é questionado, né, a teoria da Terra plana cada vez ganha mais adeptos, as metáforas podem exercer um papel perigoso se beirarem a uma subjetivação grande demais para ser absorvida pelo público. E aí eu lembro de um seriado que ele foi adaptado do livro Admirável Mundo Novo, né, do Aldous Huxley, não sei dizer muito bem o nome dele, mas o seriado, ele é muito fraco, né, e ele não traz toda essa perspectiva de problematizar a sociedade, né, e problematizar o que realmente o autor quis dizer. Então, a gente pode cair nessas armadilhas, né? Por isso que é importante a leitura, por isso que é importante a gente ter essas discussões, né? E aí, a gente... tá aqui, ó, né? O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. O livro é muito interessante, né? É uma sociedade em que todo mundo tem até vários outros filmes como o Equilíbrio, que é bem parecido também, ele foi inspirado neste livro, né? Que é uma sociedade controlada, tá? E ela é controlada por principalmente remédios, né? Até hoje eu estava tanta coisa na cabeça de eu queria tomar um soma para esquecer, porque no livro tem uma pílula que chama soma, que você toma diariamente,
ou quando você está com alguma tristeza, algum estresse, e você toma e você fica feliz e você ignora as coisas que estão acontecendo, né? Então, é bem interessante este livro, né? E a gente está vivenciando, né? Não sei se vocês têm esta, digamos assim, essa problemática, ou se vocês conhecem alguém que tem essa problemática, que só consegue hoje, principalmente depois da pandemia, com tanta coisa que a gente já viveu, só consegue sobreviver com algum remédio ansiolítico. E nós somos uma sociedade medicalizada, né? E talvez para ter um pouco mais de paz, sei lá, né? Mas talvez isso também amorteça muitas vezes a nossa criticidade, né? O nosso poder de diálogo. Então é bem interessante, né? Recomendo. É antigo, o filme, o livro, o filme não, tem um filme que chama Equilibrium, que é bem semelhante assim a esse livro. Não, o Equilibrium é bem semelhante a esse livro, né? Então, aqui eu trouxe, né? A soma é a droga que os personagens do livro Admirável Mundo Novo utilizam a fim de que eles nunca ficassem tristes. Então, a soma tem um efeito que causa felicidade e, ao mesmo tempo, você ignora o que está por trás, né, dessa sociedade. Aqui tem um pouco sobre se clicar no megafone, vai partir para uma página que é sobre o livro, né? Seguido, então, a mais atual, mas também não sei se vocês conhecem, porque eu sou a velha aqui, né? Mas Matrix, alguém conhece? Já ouviu falar? Felipe? Vai rir da minha cara? Ah, sim, né? Acho que o Matrix, né? É, é algo que é, quem assiste. Ah, Graziella, opa, apareceu mais uma. Eu tava me sentindo aqui só eu, a velha aqui, né? Não tô chamando ninguém de velho. Sabe por quê? Agora saiu uma nova atualização, né? Do filme. E aí, muitas vezes, as pessoas resgatam, vão lá ver o primeiro, que para mim é o melhor, né? Ele é fantástico, esse filme, é muito bom. E você tem, então, muitas metáforas ali, né? Ele tem muito, assim, como entretenimento, muitas vezes as pessoas acham que é um filme de Kung Fu, não sei o quê, tem aquele Kung Fu deles lá, mas é muito mais. Fala sobre a sociedade, fala sobre o controle das máquinas, né? Fala sobre a cultura digital que sufocou, e aí, então, os algoritmos tomaram conta, né? É, é algo muito interessante da gente problematizar sobre isso, porque dentro dessa disciplina, principalmente, né, de cultura digital, talvez, quem sabe, a gente não esteja numa Matrix, né? Porque nós dependemos. Hoje, eu fico assim, ó, eu tô tentando largar um pouco do celular, porque eu acho que a gente vicia, né? Quanto tempo vocês ficam no celular? Vocês conseguem ficar longe do celular? Hum? Alguém? Ah, ninguém quer falar hoje. Mas eu tenho certeza que é difícil ficar longe, né? E aí a gente pode trazer essa ideia, né, essa metáfora de que um outro mundo, né, tem até um personagem que eu gosto muito, que é o Cypher, que ele trai o movimento, né, que é o movimento do Neo e do Morfeu, que, que saíram da Matrix, né? Ah, Graziella, eu sim, mas ele fica ali perto em caso de emergência. Tá bom.
Então, tem gente que conseguiu sair, né, da Matrix, vai ter gente que segue lá e tem gente que quer voltar, como o Cypher, que era um rebelde, traiu o movimento, né, e ele diz assim, a ignorância é uma bênção, né, e muitas vezes a gente pode cair nessa falácia, né? Mas é realmente uma falácia. Então, a gente precisa estar atento sempre a essas coisas todas, né? Depois a gente tem, então, aqui eu vou fazer um meia-culpa, tá? Porque eu adoro Thanos, né? Às vezes eu queria que o Thanos viesse, eu queria ser o Thanos, fazer assim, pá, acaba a humanidade. Porque às vezes tem gente, pelo amor de Deus, dá vontade de chamar o Thanos. Chama o Thanos para resolver, né? Em certo sentido, o Thanos ele é assim, uma personagem dupla, né? Ele faz ou os autores quiseram trazer uma coisa para problematizar mesmo, né? Como que a nossa espécie está lidando com o planeta, né? E como que a nossa espécie se acha superior, né? E usa e abusa dos recursos que nós temos naturais, e nós temos só recursos naturais para nossa sobrevivência, né? E aí o Thanos vem para isso, né? Para tipo mexer assim com a gente. Então, vocês não estão cuidando do planeta, então que eu vou destruir vocês, né? Porque o planeta vai continuar, vou destruir os humanos, os outros organismos vão continuar. E é uma tendência biológica verdadeira, ecológica verdadeira, né? Então, eu gosto muito, tá? Desculpa, mas eu gosto muito do Thanos, tá? Ele é o vilão, mas ao mesmo tempo ele é coerente, né? Com o que a gente está fazendo e transformando este planeta. Então, acho que os Vingadores vocês devem conhecer, né? Mas quem não conhece, tá aqui, né? Uma série de filmes e tem uns mocinhos aqui, tem esse que eu odeio, Capitão América, bata mal. E agora botaram Pantera também, né? Então, é uma coisa para a gente também pensar. Depois a gente tem, como a gente está vivenciando, e cada vez mais, né? A pandemia, ela deixou um rastro, né? E uma consequência, digamos assim, muito drástica na nossa sociedade. E a gente, talvez, a gente, enquanto sociedade ou enquanto indivíduo, nós não estejamos ainda prontos para realmente pensar na realidade, né? Então, vou trazer aqui uma ideia, né? Que no momento em que simplesmente ler as notícias, eu já não assisto mais jornal, porque me dá uma coisa, né? É um exercício de exaustão quando a gente assiste essas notícias todas que estão por aí, né? E aí nos provoca ansiedade, medo. Não é de se surpreender que muitas das histórias sobre o futuro sejam amplificações sombrias, né? Dos mais terrores do presente. E eu vou ter que dizer para vocês que a gente, enquanto espécie, nós estamos caminhando para um abismo, tá? Enquanto bióloga, eu tenho trabalhado muito com o antropoceno, que é essa nova era geológica, que a nossa espécie transformou, destruiu tanto o planeta, que nós estamos com alguns limites de sobrevivência já ultrapassados. Então, assim, tipo um semáforo, tá? Tem o sinal verde, que tá beleza, a gente pode ir.
Tem um amarelo que a gente tem que parar, pensar, olhar, ver se não vem carro. E tem o vermelho que a gente tem que parar. E tem alguns limites de nossa sobrevivência que a gente já tá com o vermelho. São mais ou menos 5 limites, né? Mas depois até, se vocês quiserem conversar um pouco em algum momento, eu posso até postar ali uma aula e tal sobre isso, porque eu acho que é importante, todos nós pertencemos a este planeta, todos nós somos, né, dependentes desses limites, como, por exemplo, água. Alguém vive sem água potável? Alimentos. Alguém vive sem alimentos? Então, são duas coisas, né, extremamente importantes e a gente não pode viver sem elas, que a gente está destruindo, que a gente está acabando. Então, a gente precisa, sim, ter esse olhar. Né? Então, a gente tem que ter, ao mesmo tempo que olhar, ler as notícias causa angústia, causa ansiedade, causa medo, a gente precisa estar ciente da realidade, né? E a realidade, ela é cruel atualmente, né? E aí, então, para a gente se livrar um pouco desse peso todo que a gente vive, né? Tem algumas histórias que eu acho legal, que são histórias que inspiram esperança, tá? Então, tem esse site que eu gosto muito, ele tem Better Roads, né? Um dos melhores. Então, ele tem, na verdade, é o The Verge, e ele tem várias historinhas, né? Que, que vem trazendo coisas legais, assim, né? Para a gente pensar. Então, é bem interessante esse site, tá? Recomendo, tá aqui, linkadinho no boneco, se vocês veem a mãozinha. Eu já postei ali no aula o link dessa apresentação. Tem um outro, apesar de, né, o Black Mirror, ele trazer os aspectos da cultura digital muito ruins, digamos assim, né, os aspectos negativos. Tem um episódio que fala sobre tipo um Instagram, que aí você quantos likes você ganha, se você vai ganhando likes, você sobe na sociedade, se você vai perdendo likes você pode até ir preso, né? É muito interessante. Quem não conhece Black Mirror, eu recomendo, né? Mas esse episódio San Junípero, em especial, ele traz uma coisa muito interessante, muito legal, né? Eu não quero dar spoiler. Para quem tem a Netflix, eu recomendo assistir, principalmente, né, este Junípero, que é o quarto episódio, tá? Vou dar um spoilerzinho aqui. Da terceira temporada, né? Do Black Mirror. E ele traz o quê? A história se passa numa cidade litorânea, né? Turística chamada São Junípero, onde a introvertida York, uma personagem, conhece a extrovertida Kelly. Então, os dois os dois polos, né? O introvertido e o extrovertido. A cidade faz parte de uma realidade simulada que os idosos podem habitar mesmo após a morte. São Junípero foi o primeiro episódio escrito para a terceira temporada. Nas primeiras versões do roteiro, o enredo era ambientado na década de 80 e baseava-se na ideia da nostalgia terapêutica, apresentando um casal heterossexual. Só que depois eles se transformaram, né? Seguem com a pegada dos anos 80, mas tem muitas coisas que mudam, tá? Então, se vocês quiserem ficar um pouco... nem sei o que o São Junípero faz, mas eu já assisti acho que umas 4 vezes, chorei tanto, mas ao mesmo tempo me dá uma coisa assim de
Nossa, vamos viver, vamos aproveitar o que a gente tem, né? Vamos cuidar do que a gente tem, porque realmente a vida é um sopro, né? A gente está aqui, daqui a pouco a gente não está. A Covid, né, a pandemia nos trouxe muito isso, é uma realidade que bateu na nossa cara, né? A, a pandemia, ela é uma consequência daqueles limites lá que eu falei para vocês, né? Que são chamados de limites planetários, que é a destruição de hábitats, né, de locais onde vivem várias espécies, e essas espécies, então, como vírus, por exemplo, e bactérias, podem sair daquele hábitat e infectar nós humanos. E a gente pode, de uma hora para outra, né, todo colapsar. E faz parte, né, da preservação, da conservação da natureza. Por isso que uma coisa está relacionada com a outra. A gente não pode largar, né, e não pensar nisso, tá? Bom, isso aqui é o TDE, mas eu não vou deixar o TDE. Então, para hoje era isso. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu ainda vou preparar o segundo estudo dirigido. Eu não tive tempo porque eu estava, em 2 semanas eu estava nesses congressos, mas prometo para vocês que vou preparar, tá? Quem não fez ainda, né, o estudo dirigido 1, faça, e agora depois o estudo dirigido 2 também. Alguém quer comentar alguma coisa? Senão vou parar a gravação para não ficar muito extensa. Então, vou parar a gravação. Uma boa noite.